relações trabalhistas e a saúde diante do atual cenário econômico brasileiro. Estes foram alguns dos temas abordados na primeira edição do Congresso Internacional de Gestão em Saúde promovido pela Abramed em São Paulo. Acompanhe. A regulação ela é uma proposta de interação entre a estrutura de Estado e o mercado. O equívoco ocorre justamente quando a gente imagina que a questão regulatória é uma questão de governo. O governo não tem por que se envolver em questões regulatórias. As agências não foram criadas para isso. Evidentemente que o governo ou as linhas políticas são atores sociais que devem interagir, mas não impor o seu pensamento para algo que envolve o entendimento entre as necessidades do cidadão e o equilíbrio de mercado. E a agência tem que ter essa autonomia. Então, acho que quanto menos o governo se envolver, melhor será para a dinâmica do setor. O governo tem uma função fundamental, que é na proteção dos direitos da sociedade e no equilíbrio de direitos, os direitos individuais e os direitos coletivos. É preciso que o governo, então, para exercer essa função, converse com a sociedade, que existam canais de comunicação francos, transparentes, sinceros, em que cada um vai expressar o seu ponto de vista, os nossos representantes vão debater o assunto à luz dos pontos de vista dos vários atores do setor e aí concluir o que é melhor para a sociedade. Eu acho que é fundamental, então, enriquecer o debate com transparência, como nós estamos fazendo aqui hoje. Você acredita que as principais agências hoje ligadas ao Ministério da Saúde e ao governo, elas vêm trabalhando para que isso aconteça? Elas vêm procurando insumos, informações nesse debate para poder exercer o seu papel. Todo o setor público vive uma dificuldade atualmente, uma dificuldade de financiamento, de composição de quadros e de atuação permanente. Eles trabalham com enorme dificuldade, tanto a Anvisa quanto a ANS, para exercer a sua função constitucional. Nós temos que ser sensíveis a essas dificuldades e não exigirmos mais no tempo do que elas podem entregar. Mas os líderes das agências atualmente têm tido uma atuação bastante eficaz diante dos recursos de que dispõem, no sentido da proteção da sociedade e da promoção da melhoria da sociedade. Uma das principais queixas hoje do setor é o tempo que a Anvisa demora para liberar equipamentos, dispositivos, insumos. A gente sabe que isso é um grande desafio, tanto para a agência, para o Ministério e até mesmo para a indústria do setor. Como é que a Anvisa ela vem trabalhando para reduzir esse tempo, melhorar os processos e automaticamente fazer com que a indústria ela acelere mais os negócios, a produção? Os tempos na Anvisa são uma preocupação permanente. Eu creio que não só a Anvisa, mas qualquer agência regulatória, ela tem que buscar constantemente como reduzir o tempo, mantendo a garantia da segurança para a população. O processo de registro de um medicamento, de um produto, ele não é um processo cartorial, só de entregar um papel e receber um carimbo. Para medicamentos, por exemplo, um dossiê pequeno tem cerca de 1.500 páginas, porque são analisadas todas as condições daquele medicamento, os testes que demonstram que ele é seguro, eficaz e assim por diante. O que a Anvisa tem buscado fazer é procurar, com base numa análise de risco, fazer com que processos que não têm risco sanitário envolvido sejam mais rápidos. Isso ocorre atualmente, por exemplo, com equipamentos. Todos os equipamentos que são os que nós chamamos de classe 1 e 2, ou seja, de baixo risco, o registro está saindo em semanas, o que eu creio que é um movimento, uma tendência de que, quando não há risco, tanto no caso de medicamento como no caso de produtos, a gente acelere e naqueles casos de maior risco a gente possa concentrar a força de trabalho e melhorar o processo de trabalho de maneira a ter esses tempos diminuídos. Eu creio que a agência tem essa obrigação de rever continuamente os seus processos, porque o nosso objetivo final é efetivamente aumentar o acesso das pessoas. E a gente só aumenta o acesso e a gente consegue encurtar esses prazos de análise. O que a gente tem procurado é que a cada dia a gente possa dar mais transparência nas ações do órgão regulador, não só através de uma própria reunião de diretoria colegiada sendo aberta, sendo
né, televisada, através das consultas públicas. Essas discussões fazem com que se busque, né, um equilíbrio nas tomadas de decisões, né, a implantação da análise do impacto regulatório. Esse é um pleito que a gente tem trabalhado muito em todas as agências reguladoras, até como um todo, e dentro da nossa, da ANS, porque na hora em que você implementa essa análise, você traz, né, a oportunidade de discussão do que vai impactar aquela determinada norma, aquela resolução, e mais do que isso, com as consultas públicas, permitir, inclusive, que a sociedade possa avaliar isso, né? O que a gente quer é que as NIPs tenham a cada dia uma melhor resolutividade, como tem tido, que eu falei, né? No ano passado chegamos quase a 90% de resolução, quer dizer que em cada 10 demandas da sociedade, 9 são resolvidas. Na hora que isso acontece, você vai gerar menos multa, né? Porque a multa é o quê? É um processo educativo, punitivo, mas o ideal é que a gente não as tenha e tenha o quê? O cumprimento por parte, quer da operadora, quer do prestador, de entregar o serviço ao qual ele foi contratado.